13. Starting with 3S Class. Capítulo 61. Combate individual. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor. Endless Fantasy. Após a chegada de todos os participantes, o público entrou na Falcon Arena. Havia dezenas de cadeiras luxuosas na plataforma de observação leste. A plataforma tinha o formato de um triângulo invertido. A área de assentos era protegida por guardas da cidade. Muitas pessoas de alto status caminhavam para a plataforma uma após a outra. Vincent conhecia apenas 3 pessoas na segunda fileira da plataforma. Eram os diretores da ST. John, Mokisner e Kim. Harrison, Mick e Sibis estavam todos sentados na plataforma de observação leste. Havia apenas um assento disponível na primeira fileira. Todos sabiam que era especialmente reservado para o representante da família real do País do Falcão. Era provável que o assento pertencesse ao imperador do País do Falcão. Sibis, que estava ocupado conversando com os outros, sentiu Vincent e os outros o encarando. Ele olhou para eles e sorriu. Harrison e Mick também olharam para Vincent. Seus rostos estavam cheios de arrependimento. Eles acenaram para ele em sinal de reconhecimento. Eles sabiam que haviam sofrido uma grande perda após não conseguirem persuadir Vincent a ingressar em suas escolas. Cerca de 1 hora depois, todos chegaram. Angelina sussurrou para Vincent: Vincent, você vê o velho sentado na primeira fileira com a coroa do Falcão dourado na cabeça. Ele é o imperador do nosso País do Falcão. Ele é a 5ª pessoa mais forte do mundo. Seu nome é Swain Marquês e é conhecido como o Rei das Águias Ocidentais. Vincent assentiu levemente. A aura de Swain Marquês era muito poderosa. Embora ele estivesse apenas casualmente sentado na plataforma, ele era o foco de todo o estádio. Ninguém duvidou de sua força, embora não pudessem ver um único traço de aura emanando de seu corpo. O anfitrião da competição pisou em uma placa circular e voou para a arena de fora do estádio. O anfitrião anunciou: bem-vindos, todos, ao local da competição especial de inscrição deste ano. Eu sou o anfitrião da competição deste ano. Em seguida, gostaríamos de convidar nosso respeitado imperador para fazer um discurso. Swain segurou seu cetro e se levantou lentamente. Ele olhou e sorriu para todos os presentes. Seu olhar varreu a multidão. Embora tenha sido apenas um breve olhar, todos estavam focados nele. Todos os competidores levantaram a cabeça e estufaram o peito com orgulho. Todos vocês são o futuro do País dos Falcões. Vocês também são o futuro da humanidade. Espero que todos vocês possam exibir sua força completamente e obter bons resultados. Pelo futuro do País dos Falcões e da humanidade, exibam sua força o quanto quiserem. Embora seu discurso fosse muito simples, foi poderoso. Todos se perderam e aplaudiram. Todos os concorrentes estavam muito animados. Seus olhos estavam cheios de fervor e espírito de luta. Esta era a primeira vez que eles estavam diante de toda a nação. Este era o primeiro passo para eles se tornarem famosos no mundo todo. Como eles poderiam não estar animados? Swain sentou-se novamente. O anfitrião sorriu e disse: esta competição é dividida em 4 estágios. Eles são a batalha 1 contra 1, a batalha 2 contra 2, a batalha multijogador e a batalha de pico. A batalha do pico. Vincent e sua equipe se viraram para olhar para o professor Ugris. O professor Ugris nunca havia mencionado a batalha do pico antes. O professor Ugris também ficou perplexo. Por que houve uma batalha de pico? Eles mudaram os estágios no último minuto. O anfitrião continuou explicando as regras da competição. 1 ponto para cada vitória, 1 ponto para cada derrota e nenhum ponto para cada empate. Os 5 participantes com a maior pontuação serão os 5 primeiros na competição deste ano. Vamos falar sobre a Batalha do Pico. A competição da Batalha do Pico é uma competição entre as escolas. As escolas lutarão entre si em uma rotação 1 a 1 até que não haja mais participantes para participar. Elas perderam ou foram desclassificadas. A escola com a última sobrevivente vencerá e receberá o direito de usar o Evolution Source Fluid por 1 ano. O quê? Fluido da fonte de evolução. A professora Gris levantou-se de repente da cadeira. Seu rosto estava cheio de choque e espanto. Professor Gris,
O que é o fluido da fonte de evolução? Perguntou Vincent curiosamente. Ele não entendia por que o professor X estava tão chocado. A professora X olhou para os cinco com uma expressão duvidosa. Ela balançou a cabeça entorpecida e permaneceu em silêncio. Então, sentou-se novamente. Seu coração não estava em paz. Com base no que ela sabia, o Evolution Source Fluid foi especialmente preparado para o Godslayer Project. Se eles permitissem que o vencedor usasse o Evolution Source Fluid, isso significaria que o Godslayer Project havia começado. O Evolution Source Fluid permite que o usuário compreenda completamente seus superpoderes e técnicas de combate em um período muito curto de tempo. É um tesouro que somente usuários superpoderosos podem obter. Todos os competidores, vocês têm que trabalhar duro, disse o anfitrião. As regras foram anunciadas. Em seguida, prosseguiremos com o sorteio. O sorteio determinará seus oponentes na batalha 1 contra 1. De repente, uma tela de projeção apareceu no meio da arena de batalha. Ela exibia o número de lutas. Também havia fotos dos competidores rolando nela. Parecia uma máquina de jackpot. A primeira rodada da batalha 1 contra 1. Ring no 1. Sasuke da Azuri Shoal contra as avistas da Moxner Shoal. A primeira rodada da batalha 1 contra 1. Ring no 57. Chris da King Shoal vs Randida Kyo Shoal. A primeira rodada da batalha 1 contra 1. Ring no 96. Angelino da King Shoal contra Sims da Glacier Shoal. A primeira rodada da batalha 1 contra 1. Ring no 128. Nabil da King Shoal contra Luna Merlin da Kano Shoal. A primeira rodada da batalha 1 contra 1. Ring no 277. Avril da King Shoal contra Honda da Suaz Shoal. A primeira rodada da batalha 1 contra 1. Ring no 394. Vincent da King Shoal contra Aiden da Kelly Shoal. A primeira rodada da batalha 1 contra 1. Ring no 909. Aurora da ST. John Shoal vs Bela Gil da ST. John Shoal. 1818 homens. Batalha 1 contra 1. Houve um total de 909 partidas. O sorteio em si levou mais de 3 horas. X não tinha interesse algum. Ele sentou-se em sua cadeira, cochilando. Felizmente, o sorteio para a batalha 1 contra 1 foi finalmente concluído. O anfitrião anunciou o início oficial da competição especial de inscrição. X acordou. A primeira rodada da batalha 1 contra 1 começou oficialmente. Todos começaram a se mover. 909 deles se levantaram e caminharam até seus respectivos rings de luta. Havia uma projeção virtual exibida no topo de cada ringue. Vincent e os outros trocaram palavras de encorajamento antes de se separarem. Aiden era um garoto magricelo. A primeira coisa que ele disse quando viu Vincent foi: "Eu admito a derrota." Vincent ficou atordoado. Como ele poderia admitir a derrota sem nem mesmo lutar? Aiden viu a expressão de Vincent e revelou um sorriso amargo. Vincent, embora sejamos todos estudantes de escolas avançadas, simplesmente não somos comparáveis às 3 grandes escolas. Se você não acredita em mim, pode ver por si mesmo. Aiden apontou para os outros rings de luta. Vincent virou a cabeça para olhar. Era verdade. A grande maioria dos participantes que estavam alinhados contra as 3 grandes escolas admitiram a derrota imediatamente. Embora houvesse alguns que não admitiram a derrota e começaram a lutar, era apenas uma questão de tempo até que perdessem. Eles foram completamente reprimidos. Vincent não disse nada. Ele apenas deu de ombros. Essa era a norma. Ele não tinha poder para mudar nada. Depois de conversar com Aiden, Vincent se virou e saiu do ringue de luta. Eram 3 da tarde. O primeiro round da batalha individual havia terminado. A segunda rodada da batalha individual começa agora. Sorteio. Anunciou o anfitrião. O sorteio foi muito mais rápido dessa vez, pois o número de participantes havia sido reduzido pela metade. O número de rings de luta que estavam sendo ocupados também havia sido reduzido pela metade. Parabéns a Vincent da Kenshaw por se tornar o competidor vazio da próxima rodada. Vincent, que estava prestes a sair da área de descanso, ficou atordoado. Vazio? Ele perdeu a vez. Embora não quisesse, ele não teve outra escolha a não ser aceitar, impotente. Starting with 3S Class. Capítulo 62. Inimigo Forte.
Jonathan Nabil viu a expressão de Vincent mudar e caminhou até ele. Ele deu um tapinha no ombro de Vincent com inveja. Vincent, você deveria estar feliz. Se você perder uma rodada, estará em melhor estado na próxima. Nabil tentou confortar Vincent. No entanto, Vincent apenas sorriu para ele amargamente. Só Driss sabia por que Vincent reagiu daquela maneira. Ele era um maníaco por batalhas. Como ele poderia ser feliz sem lutar? Quando Driss passou por Vincent, ele deu um toque atrevido no ombro dele. Vincent revirou os olhos para ele. A professora Driss, que observava de longe, cobriu a boca e soltou uma risadinha suave enquanto olhava para Vincent. Essa foi a primeira vez que ela viu Vincent reagir daquele jeito. Ela sentiu que ele estava muito mais fofo do que o normal. Embora houvesse menos pessoas na segunda rodada da batalha individual, a duração da batalha foi muito maior do que a primeira rodada. Isso ocorreu porque a qualidade dos participantes era maior em comparação. O céu já estava escuro quando eles terminaram de lutar. Depois de um dia de competição, acho que todos devem estar muito cansados. Vamos encerrar o dia. Nos encontraremos novamente amanhã. No dia seguinte, estava claro. Vincent e os outros entraram na Falcon Arena mais uma vez. Competidores, público, nos encontramos novamente. Depois de um dia de competição intensa ontem, restam apenas 228 participantes na batalha 1 contra 1. Hoje, terminaremos as batalhas individuais. O anfitrião estava em uma plataforma parecida com um frisbee. Não vamos perder mais tempo. Vamos começar o sorteio para a terceira batalha 1 contra 1. Após o sorteio, Vincent descobriu que seu oponente era Jonathan, da escola Blue Tirante. O superpoder de Johnson era areia movediça venenosa de classe A. Embora também fosse um tipo elemental, ele era capaz de restringir a maioria dos superpoderes do tipo elemental. Isso incluía o superpoder Elfire de Vincent. Devido à diferença de nível, a contenção não era muito grande. Além disso, Vincent tinha evoluído Elfire. O superpoder de Johnson não deve ser um grande problema. No entanto, ele ainda era bastante superior a Vincent. Vincent e Johnson se entreolharam no palco. Quando o árbitro deu o sinal para começar, os dois quase liberaram seus superpoderes ao mesmo tempo. Metade do anel estava cheia de Elfire preto, e a outra metade estava cheia de areia movediça verde jade. Era possível dizer a diferença entre os dois facilmente. Eu sei que você é uma potência em Qin. Eu também sei que você tem o título, Nêmesis dos Monstros. No entanto, seu oponente agora sou eu, e eu não serei facilmente derrotado por você, disse Johnson. O rosto de Johnson estava solene. Ele sentiu muita pressão lutando contra Vincent, mas não se permitiu recuar. Este era o coração de uma potência. Vincent sabia que estava enfrentando um oponente que era digno de respeito. Ele o respeitava. Ele assentiu solenemente e lançou o primeiro ataque. Clarão. Ele começou com o elusivo flash. Estava claro que Vincent estava falando sério. Embora tivesse ataques mais poderosos, Flash era definitivamente um dos 3 principais na lista de ataques de Vincent. Estrondo. O Flash de Vincent atingiu as costas de Johnson e começou a queimar. Ele deixou um buraco nas costas de Johnson. Dentro do buraco, era possível ver a pele saudável cor de trigo de Johnson. Então, ela se curou lentamente, e o buraco desapareceu. Ao mesmo tempo, as chamas estavam sendo lentamente extintas. Isso se deveu à contenção da areia movediça em relação ao fogo. Embora Flash não tenha causado muito dano a Johnson, ele ainda estava assustado. Ele olhou para Vincent e franziu a testa. Se eu não tivesse o casaco de areia movediça para me proteger, eu realmente teria caído na sua armadilha. Já que você tomou a iniciativa de atacar, aqui está o meu ataque. Míssil de areia movediça. Pequenas bolas de areia movediça verde jade voaram debaixo dos pés de Jonathan. Quando ele acenou com a mão para Vincent, as bolas de areia movediça verde jade voaram em direção a Vincent instantaneamente. Vincent levantou a mão e usou a Firenet para bloqueá-los. As pequenas bolas foram imediatamente destruídas pelo Elfire. Elfire é realmente poderoso. Quero ver por quanto tempo você consegue se defender. Johnson levantou as mãos acima da cabeça. A areia movediça sob seus pés voou para cima. A areia movediça então se transformou em uma lâmina enorme. Johnson golpeou a lâmina ferozmente contra Vincent. Corte de areia movediça. Uau!
A enorme lâmina de areia movediça verde jade contra a firinete de Vincent. Os dois estavam em um impasse. Vincent não percebeu que havia areia movediça fina e invisível se movendo através do Elfire. Johnson estava mirando seus pés. Acabou. Johnson abriu as mãos de repente, e a lâmina se quebrou, causando um estrondo alto. A areia caiu por todo lugar. Areia movediça para o túmulo. Johnson cerrou o punho direito para Vincent. O coração de Vincent apertou. Como ele tinha sentidos aguçados, ele podia dizer que havia um problema. Ele rapidamente prendeu as chamas do Elfire ao seu corpo. Ao mesmo tempo, um pilar de areia de repente disparou do chão e prendeu Vincent no meio. Incontáveis espinhos afiados dispararam e começaram a machucar Vincent. Tão forte. Vincent pensou consigo mesmo. Ele ainda não conseguia entender como Johnson conseguiu deslizar a areia movediça para o seu lado. Vincent pegou sua lâmina do purgatório e anexou fogo infernal a ela. Golpe da montanha desmoronando. Estrondo. Uma enorme lâmina negra e flamejante surgiu de repente do pilar de areia e assustou Johnson. Se ele não tivesse se esquivado rapidamente, a lâmina teria atingido seu corpo. A lâmina de Vincent dividiu o ringue de luta em dois. A cena chamou a atenção dos espectadores e dos especialistas do Falcon Country. Deus! O que está acontecendo? É essa força de combate que um aluno deve ter? Como esperado do Nêmesis dos monstros, tão forte. Vincent abriu suas asas flamejantes e saiu correndo do pilar de areia. Ele parecia um Burning Man. Vincent não se conteve. Ele guardou sua lâmina do purgatório e voou para o ar. Ele agarrou duas vinhas de fogo e os balançou em Jonathan. Jonathan ficou aterrorizado pelos ataques de Vincent. Se ele reagisse mais devagar, ele poderia ter sido dividido em dois. Quando viu o ataque de Vincent novamente, ele rapidamente se defendeu. Ele se ajoelhou sobre um joelho com os braços cruzados na frente dele. Ele usou um escudo de areia movediça para proteger suas costas. Estrondo. Com apenas um golpe, sua defesa foi destruída pelas Firvines. Antes que Johnson pudesse reagir, a segunda Firvine estava por perto. Ele fechou os olhos em desespero. Vincent tinha inúmeros truques na manga. Johnson usou toda a sua força, mas ainda não havia como vencer. No entanto, depois de esperar por um longo tempo, ele não sentiu nenhuma dor. Quando olhou para cima, viu Vincent parado na sua frente. Vincent estendeu o braço para ele. O que você está fazendo? Johnson ficou confuso. Você é muito forte. Você é uma pessoa forte. Estou muito feliz de poder lutar com você, disse Vincent. Vincent sorriu. Johnson olhou para Vincent. Vincent parecia muito sincero. Em um instante, a decepção de Johnson se foi. Poder lutar com uma pessoa forte como Vincent já era recompensador o suficiente. O que havia para se decepcionar? Ele estendeu a mão para segurar a mão de Vincent e se levantou. Obrigado por ter me mostrado misericórdia no final. Esta é uma competição, não uma batalha de vida ou morte. O árbitro olhou para os dois e anunciou em voz alta. Terceiro round, no 87, Vincent vence. Starting with 3S Class. Capítulo 63. Batalhas 1 contra 1 nas quartas de final. Vincent saiu do palco. Angelina e os outros foram encontrá-lo. Todos eles tinham vencido suas batalhas, pois seus oponentes eram muito fracos. Eles estavam assistindo a partida de Vincent de lado. Eles ficaram muito impressionados com a força de Jonathan. Eles não esperavam que Vincent enfrentasse um oponente tão forte em sua primeira partida. Como você se sente? Aquele cara parece bem forte. Perguntou Chris. Vincent pensou por um momento e disse, ele será um adversário forte em nossas próximas partidas. Realmente. Chris lambeu os lábios e olhou para Johnson, com os olhos cheios de espírito de luta. Chris, tenho que lembrá-lo de que, se você encontrá-lo, deve terminar a batalha o mais rápido possível. Quanto mais você demorar, mais desvantajoso será para você. Se você encontrá-lo em uma batalha de equipe, não deve se precipitar, disse Vincent. Vincent olhou para Chris com uma expressão séria. Eu sei. Eu sei. Por que você está falando como o professor Chris? Chris não prestou muita atenção em Vincent. Chris, você tem algum problema comigo? Disse o professor X em tom brincalhão. O professor X estava de pé atrás deles. Caramba! Professor X. Ei! Não!
Como pode ser? Você é tão gentil e generoso, tão digno e virtuoso. Quando os outros viram Chris tropeçando nas palavras, todos riram. O professor Chris sorriu para eles. Acabei de ser informado que, a partir de agora, o professor principal não poderá dar nenhuma orientação. Caso contrário, ele ou ela será desclassificado da competição, disse o professor X em tom sério. O que? Vincent ficou chocado. Em uma competição nacional como essa, eles geralmente tinham um conjunto de regras fixas a seguir. As regras tinham sido estabelecidas há muito tempo e sempre foram as mesmas. Era improvável que as regras mudassem e havia muito poucas situações que pudessem desencadear tais mudanças. A competição deste ano foi sem dúvida estranha. As recompensas foram generosas, e o cronograma da competição estava sendo constantemente alterado. Eles até proibiram a orientação do professor líder. Vincent percebeu que algo estava acontecendo, e não era algo pequeno. Os outros 4 também tinham olhares vazios em seus rostos. Embora as mudanças não os afetassem muito, a mudança repentina ainda era bem chocante. Para a próxima competição, todos vocês devem ouvir os arranjos de Vincent, para a glória de Kim. O professor X olhou para os 4. Os 4 reconheceram o que o professor X havia dito. O professor X então se virou para olhar para Vincent. Vincent, para a competição especial de inscrição, todas as competições subsequentes serão entregues a você. A glória de Kim está em suas mãos. Você deve ter cuidado com suas decisões. Vincent assentiu. Ele podia sentir o fardo em seus ombros ficando muito mais pesado. Todos os outros concorrentes que ouviram a notícia também ficaram perdidos. A terceira rodada da batalha 1 contra 1 terminou. O sorteio para a quarta rodada começará agora. No quarto round, o oponente de Vincent era muito forte. No entanto, Vincent ainda o derrotou facilmente usando o Flash. Chris e Avril também derrotaram seus oponentes. No entanto, Nabil e Angelina perderam suas lutas. O oponente de Nabil estava focado na defesa. Embora o poder de ataque e a velocidade de movimento do oponente não fossem muito altos e não causassem nenhum dano efetivo a Nabil, ele ainda estava um nível acima dele. Como o nível do oponente era mais alto, ele naturalmente tinha mais poder psiônico do que Nabil. Enquanto isso, os 100.000 Lightning Strikes de Nabil consumiram muito poder psiônico. No final, a batalha terminou empatada. A sorte de Angelina não foi tão boa. Seu oponente estava focado em técnica física. Como tal, o superpoder de Angelina não foi efetivo contra ela. No final, ela foi derrotada. No quinto round, a força de combate do oponente de Vincent era muito maior, mas Vincent ainda conseguiu derrotá-lo facilmente. Chris e Avril também avançaram, enquanto Nabil e Angelina foram derrotados. Embora os superpoderes de Angelina e Nabil fossem muito eficazes em batalhas em equipe, seus superpoderes não eram tão eficazes em batalhas 1 contra 1. Era apenas uma questão de tempo até que fossem derrotados. Já era bastante impressionante que eles conseguissem chegar tão longe. No sexto e sétimo round, Vincent não tinha ninguém com quem lutar e avançou diretamente. As pessoas não conseguiam deixar de suspirar por sua boa sorte. Foi uma pena que Avril tenha perdido para sua oponente no sétimo round por uma pequena desvantagem. Naquele momento, apenas Vincent e Chris estavam de pé. A competição começou com 1.818 participantes. No entanto, apenas 8 pessoas permaneceram de pé. Eram todas participantes das 3 melhores escolas. St. John e Moxner tiveram 3 alunos restantes cada. Kim tinha 2 alunos restantes. Vincent e Chris lutaram contra os estudantes de St. John e Moxner. O oponente de Vincent era Brandid Moxner. Ele tinha um superpoder classe S conhecido como viajante espacial. Ele tinha quase a mesma altura de Vincent. Seus olhos eram longos e estreitos como uma cobra venenosa. Vincent, você tem sido muito conhecido em nossa escola ultimamente. Graças a você, o diretor Mickey nos deu um treinamento incrível. Brandy revelou um sorriso. Desculpe por isso, mas para ficar mais forte, o fortalecimento e o treinamento são o caminho a seguir. A primeira impressão de Vincent sobre Brandy não foi boa. Ele sentiu que estava um pouco melancólico demais. Ao mesmo tempo, o árbitro anunciou o início da partida. Brandy parou de falar. Com um sorriso de escárnio, sua figura desapareceu. Vincent não hesitou nem um pouco.
Ele usou Elfire para cobrir todo o seu corpo. Uau! Uma bala psiônica o atacou de repente pela esquerda. Vincent levantou a mão e a bloqueou facilmente. Uau! Outra bala psiônica atacou Vincent pela direita. Vincent a bloqueou novamente. Uau! 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 A velocidade das balas psiônicas estava ficando cada vez mais rápida. Elas vinham de todas as direções. Vincent bloqueou todos eles. As outras 3 lutas tinham acabado. Apenas Vincent e Brandy ainda estavam lutando. Brandy não conseguiu furar a defesa de Vincent, e Vincent também não conseguiu pegá-lo. As superpotências espaciais sempre foram muito poderosas e misteriosas. Sibis olhou para os dois brigando. Então ele disse a Mickey com um sorriso: seu aluno não é ruim. Deixe eu vir para Kim. Ele pode ser meu aluno. Impossível. Ele é um aluno da classe S, como se eu fosse entregá-lo a você tão facilmente. Mickey bufou friamente. Ele pensou na vez em que foi até Kim para perguntar por Vincent, não muito tempo atrás. No entanto, não é impossível. Contanto que você nem pense nisso. Os dois eram amigos há décadas. Quando Mickey estava prestes a abrir a boca, Sibis já conseguia adivinhar o que ele queria dizer. Antes mesmo que Mickey pudesse terminar a frase, Sibis já havia rejeitado sua oferta. Mickey bufou friamente e ficou quieto. No entanto, ele também sabia em seu coração que a única pessoa que poderia realmente treinar Brandy era Sibis. Isso porque Sibis era número 1 em superpotências espaciais em todo o Falcon Country. O superpoder espacial era muito misterioso. Seria muito difícil ensinar efetivamente um usuário espacial se ele não possuísse o mesmo superpoder. Embora Mickey estivesse muito relutante em deixar Brandy ir até Kim, ele ainda concordou no final. Vincent estava lutando com Brandy, de quem ele não gostava. Ele não tinha ideia de que Brandy havia se tornado sua júnior. Depois de não conseguir passar pela defesa de Vincent por um longo tempo, Brandy começou a ficar ansiosa e lançou diretamente seu superpoder. Estrangulamento espacial. Starting with 3S Class. Capítulo 64. O último segundo estrangulamento espacial. Space Strangle era uma habilidade de combate de classe A. Ela podia distorcer o espaço ao redor do alvo. Se alguém dominasse a habilidade de combate, poderia destruir um monstro ou um usuário superpoderoso do mesmo nível facilmente. O poder espiritual de Vincent era extremamente poderoso. Quando o espaço ao redor dele começou a ficar embaçado, ele imediatamente usou Flamingings para voar para longe. Ao mesmo tempo, ele aproveitou a oportunidade para usar o Flamethrower Barrage. Vincent era muito rápido. No entanto, ele ainda foi atingido pelo ataque Space Strangle de Brandy. Seu braço esquerdo inteiro foi despedaçado. Brandy não esperava que Vincent usasse um método espacial em seu Elfire. Vincent conseguiu perfurar o abdômen de Brandy. Brandy desmaiou. Vincent estava controlando a situação o tempo todo. Caso contrário, Brandy teria sido queimado até as cinzas pelo Elfire. O árbitro olhou para Vincent, que estava voando no ar, e para Brandy, que havia desmaiado. Oitava rodada, número 3. Vincent vence. Vincent deu um suspiro de alívio. Olhou para seu braço esquerdo e rapidamente voou de volta para a área de descanso de Kim. Vou curar meu braço esquerdo. Por favor, ajude a cuidar de mim. Não deixe ninguém chegar perto. Ele então levantou sua mão direita e envolveu Elfire ao redor de si. Ele se transformou em um ovo gigante. O ovo gigante estava queimando em chamas negras. Sibis olhou para Vincent e Brandy. Ele respirou fundo e disse: Mickey, você ensinou a técnica marcial para ele. Você deveria saber o quão perigosa a técnica marcial é. A expressão de Sibis era solene. Foi uma sorte que Vincent tenha se esquivado rapidamente, ou então o futuro da humanidade teria sido morto por ele. Harrison também tinha uma expressão insatisfeita no rosto. Vincent é uma figura importante neste projeto Godslayer. Se ele morrer, isso afetará seriamente a implementação e o progresso do plano. Mickey sorriu amargamente depois de ouvir os dois. Antes da competição, Mickey já havia alertado Brandy repetidamente para não usar a técnica marcial. No entanto, Brandy ainda usou no final. Ele quase matou Vincent também. Vincent era a pessoa mais importante no plano Godslayer. Mickey não sabia o que dizer. Afinal, os alunos foram ensinados por ele. Ele ensinou Brandy a usar a técnica marcial.
Ele teve que pensar em algo para dizer naquele momento. Felizmente, Brandy ficou gravemente ferido e não pôde participar das lutas seguintes. Esta é a poção de regeneração de amputação. Você pode dá-la a Vincent. Considere a minha compensação por Brandy. Mickey tirou um frasco de poção com pontos azuis de luz estelar de seu anel relutantemente. Ele então entregou a Cibis. Cibis não fez cerimônia e pegou. Ele planejou dar a Vincent à noite. A batalha 1 contra 1 continuou. Os 4 competidores eram St. Jones Louis, Moxner Stark, Kins Vincent e Giz. Os lotes foram sorteados. Na 9ª rodada, Vincent e Giz ainda não tiveram a chance de lutar um contra o outro. Giz não pôde deixar de sentir pena daqueles que enfrentaram Vincent. Giz estava ansioso para lutar contra Vincent por quase um mês. Ele pensou que conseguiria atingir seu objetivo na competição especial de inscrição. No entanto, a sorte não estava do seu lado. Ele ainda não teve a chance de lutar contra Vincent. Quando viu o resultado do sorteio, ele não conseguiu dizer se Deus estava brincando com ele. Competidores, entrem em seus ringues de luta. Gritou o anfitrião em voz alta. Vincent ainda estava dentro do ovo gigante preto em chamas naquele momento. Giz olhou para o ovo gigante. Vincent havia dito a eles para não deixarem ninguém perturbá-lo. Giz não tinha certeza de quando Vincent sairia do ovo. A 9ª rodada havia começado. Se Vincent ainda estivesse dentro do ovo, ele seria desclassificado. Como vice-capitão, ele franziu a testa ligeiramente. Ele sentiu que era necessário negociar com o presidente da competição. Louis e Pug Stark já estavam no palco, mas seus oponentes ainda não estavam lá. Por favor, peça aos concorrentes de Kine para subirem no palco o mais rápido possível. Gritou o apresentador novamente. Do outro lado, Giz estava ocupado negociando com o presidente da competição. No entanto, o presidente não aceitou o pedido de Giz. Não é que Vincent não esteja participando da competição, ele está apenas tentando curar seus ferimentos. Ele precisa de um tempo. Não importa se a competição for adiada por um tempo. Giz estava agitado. Nos últimos 10 segundos, se os competidores de Kim não estiverem nos ringues de luta, eles serão perdidos. O anfitrião então iniciou a contagem regressiva. Angelina e os outros correram rapidamente. Giz, você vai e participa da competição primeiro. Alguém tem que representar Kim, disse Angelina. Isso mesmo. Kim não suporta a reputação de ser um covarde. O rosto de Nabil estava cheio de ansiedade. Giz entendeu. Ele olhou para o presidente com insatisfação e engoliu um núcleo de cristal. Ele se transformou em um urso-espada furioso e rugiu com raiva. Ele pulou no palco e o destruiu. Ele deixou um grande buraco no meio do ringue. O Raging Sword Bear era um monstro de alto nível com altas habilidades de defesa. Havia penas afiadas em sua espinha. Parecia uma espada longa. As penas podiam ser liberadas e usadas como um ataque de longo alcance. O árbitro responsável anunciou imediatamente o início da partida. Giz olhou para o ovo gigante preto flamejante na área de descanso e rugiu novamente. Ele então correu em direção a Pug Stark. Pug Stark tinha um superpoder de classe S conhecido como Guardião da Terra. Fosse ataque ou defesa, ele podia pegar emprestado o poder da Terra. Ele era muito poderoso. De certa forma, ele tinha o mesmo tipo de superpoder que Giz. Os dois lutaram até o fim. Ambos estavam cheios de muito poder. O sangue do público fervia de excitação. A batalha era intensa do lado deles. Do outro lado, Angelina e os outros ainda estavam negociando com o presidente. No entanto, o presidente ignorou completamente os três. Restam 3 segundos. Não havia movimento na área de descanso de Kim. O gigante ovo preto flamejante ficou parado. Louis não queria vencer sem lutar. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele estava ciente da situação de Vincent. Ele também viu Angelina e os outros tentando o melhor para negociar com o presidente. No final, eles concluíram que Vincent tinha medo de lutar. Louis até disse ao árbitro que estava disposto a esperar por Vincent. No entanto, o árbitro usou as regras da competição como desculpa para rejeitá-lo. Louis se sentiu muito impotente. Eu anúncio, Vincent de Kim. Estrondo. De repente, o ovo explodiu. Vincent disparou para fora. As flaminguins em suas costas tinham uma envergadura de mais de 5 metros.
Ele parecia um deus demoníaco sob o luar. Uau! Com um golpe, ele disparou em direção ao ringue de luta como uma flecha. Vincent de Quina apareceu no último minuto. A partida continua. Angelina e os outros soltaram um suspiro de alívio quando viram Vincent saindo do ovo. Vincent quase foi destituído. Felizmente, ele saiu a tempo. X, que estava no meio de uma batalha, soltou um rugido animado quando viu Vincent. Seus ataques se tornaram mais ferozes em um instante. Ele, que estava sendo reprimido, conseguiu reverter a situação. Starting with 3S Class. Capítulo 65. O poder destrutivo de Vincent. Olha. O braço esquerdo de Vincent cresceu de novo. Meu Deus! Foi despedaçado por um ataque tão poderoso, mas cresceu de volta tão rápido. Que poder de recuperação perverso! Que tipo de remédio que desafio o céu ele usou? A rápida recuperação de Vincent chocou a todos. Ele conseguiu chocar até mesmo os altos escalões do Falcon Country. Cibis, que tipo de remédio você deu a Vincent? Harrison olhou para Cibis. Deve ter sido um remédio muito poderoso. Se fosse usado na linha de frente durante uma batalha contra monstros, aumentaria muito a força de combate deles. Nem mesmo a poção de regeneração de amputação teria um efeito tão bom. Mickey olhou para Cibis. Todos os superiores também olharam para Cibis. Em apenas alguns minutos, Vincent havia regenerado seu braço. Até mesmo especialistas como eles ficaram chocados com sua recuperação. Cibis ficou assustado com o olhar de todos. Ele sorriu amargamente. Não olhe para mim. Se eu soubesse de tal remédio, eu teria guardado para fazer alguma pesquisa sobre ele. Todos olharam para Cibis. O que ele disse era lógico. Era impossível para ele esconder algo tão grande quanto isso. Afinal, a droga era um recurso estratégico. Ela poderia realmente determinar o resultado de uma batalha. Cibis era o mais curioso de todos. Ele queria saber como Vincent fez seu braço crescer de volta em tão pouco tempo. Poderia ser. Cibis arregalou os olhos de repente. Ele pensou em uma possibilidade, e era a única possibilidade. Cibis, o que você está pensando? Harrison e Mickey notaram algo estranho em Cibis. Cibis olhou para Harrison e Mickey e disse, a Pedra do Despertar. Pedra do Despertar. Harrison e Mickey de repente entenderam o que estava acontecendo. Eles foram muito claros sobre o efeito da Pedra do Despertar. Não era de se espantar que o braço esquerdo de Vincent se recuperasse tão rápido. S-Class oferia um superpoder de recuperação S-Class. Esse garoto é realmente sortudo. Os dois superpoderes realmente se complementam. Disse Harrison com inveja. Estou curioso sobre qual é o segundo superpoder de classe S de Vincent. Ele tem um superpoder de recuperação tão poderoso, disse Mickey. Mickey levantou o queixo. Parecia que ele estava pensando bastante. Cibis apenas ficou quieto, mas ele estava muito feliz. Ele olhou para os dois. Dois superpoderes da classe S. Vocês realmente adivinharam errado, pensou Cibis. Isso não está certo. Vincent despertou um superpoder de recuperação e você ainda quer a poção de regeneração de amputação de mim? Devolva para mim, disse Mickey. Cibis virou a cabeça e olhou para a arena. Ele fingiu não ouvir Mickey. Seu velho canalha. Mickey xingou com raiva. Na arena, Louis olhou para Vincent, que tinha acabado de regenerar seu braço. Ele ficou surpreso. Você estava fazendo seu braço crescer novamente agora mesmo? Louis estava muito curioso sobre como Vincent conseguiu fazer seu braço crescer novamente em tão pouco tempo, mas sabia que era segredo de Vincent. Seria indelicado perguntar. Vincent apenas assentiu. Embora não visse o que estava acontecendo quando estava dentro do ovo, ele ainda entendia o que estava acontecendo. Ele sabia que Louis havia implorado ao árbitro para suspender a partida. Vincent teve uma boa impressão desse jovem bonito e magnânimo. Obrigado por suspender a partida agora. Obrigado por também esperar que eu saia. Para retribuir, lutarei com minha mais forte posição de batalha. Vincent dobrou suas asas e convocou bolas de fogo com um movimento de sua mão. Num piscar de olhos, dezenas de bolas de fogo cercaram Louis. Foi exatamente isso que eu estava pensando. Louis tinha um olhar animado no rosto. Ele também era um maníaco por batalhas. Ele ativou seu superpoder. Seu superpoder era o Vajra de 8 braços classe S. Seu superpoder lhe permitiu desenvolver 6 braços.
Ele podia usar no máximo 8 armas para lutar ao mesmo tempo. Ele podia controlar o comprimento dos braços. Ele também podia avançar ou recuar ao mesmo tempo. Ele tinha tanto ataque quanto defesa. Só ele lutando sozinho era equivalente a um time de batalha inteiro. Ele era muito poderoso. Ele estava segurando 2 facões, um machado enorme, um escudo, uma lança, um conjunto de arcos e flechas e uma espada pesada. Todas eram armas psionicas de classe. Vincent atacou primeiro. Com um aceno de mão, mais de 10 bolas de fogo voaram em direção a Louis. Louis usou seu escudo psionico para bloquear as bolas de fogo. Ele atacou Vincent usando sua arma psionica e arco e flecha psionicos. Vincent levantou a mão e usou sua firinete para bloqueá-las. Vincent viu que as bolas de fogo estavam prestes a serem bloqueadas pelo escudo psionico de Louis. Ele imediatamente levantou a mão e estalou os dedos. Uau! As bolas de fogo desapareceram de repente e reapareceram bem ao lado de Louis e acima de sua cabeça. Louis sabia que o ataque de Vincent não seria simples. Ele usou seu escudo psionico para proteger sua cabeça. Ele balançou sua espada psionica para romper o ataque. Louis ainda estava atacando Vincent usando sua arma psionica e arco e flecha psionicos de longe. Exploda! Rugiu Vincent. As bolas de fogo do inferno explodiram. Embora Louis estivesse mentalmente preparado, ele ainda não esperava que as bolas de fogo explodissem. Ele foi pego de surpresa pela explosão. Metade do ringue de luta foi destruída pela explosão. Fumaça e poeira voaram para todos os lados e envolveram Louis. Vincent não parou por aí. Ele não acreditava que Louis seria derrotado tão facilmente. Ele tirou sua Purgatory Blade e anexou Elfir a ela. Ele executou Collapsing Mountain Streak. Uau! Ele balançou sua lâmina do purgatório para baixo e dividiu o ringue de luta em 2. Isso foi além do dano que Vincent fez antes. Flechas de foguete consecutivas. Vincent levantou a mão e disparou uma série de flechas foguete depois de executar o golpe da montanha colapsante. Era impossível saber se o ataque funcionou, pois a fumaça e a poeira ainda não tinham se dispersado. No entanto, Vincent ainda agitou a mão e comandou metade das bolas de fogo ao redor dele para atacar a fumaça e a poeira. Prisão do fogo do inferno. Essa era uma nova habilidade que Vincent havia desenvolvido. Era usada principalmente para restringir inimigos. Tene. Uma enorme gaiola formada por chamas negras surgiu de repente e dispersou a fumaça e a poeira. Ele olhou para Louis, que estava ajoelhado sobre um joelho. Ele estava preso dentro da gaiola. Seu corpo estava coberto de sangue e seus 3 braços estavam faltando. Seu escudo psionico estava cheio de rachaduras, e sua espada psionica estava quebrada. No outro ringue de luta, a batalha terminou. Pustak venceu por pouco porque ele tinha mais poder psionico que X. O público ficou chocado quando viu o ringue de luta de Vincent e Louis. Ele tinha sido quase completamente destruído. Eles também ficaram chocados com a aparência miserável de Louis. Meu Deus! Como Vincent pode ser tão forte? Este é realmente o poder destrutivo que um usuário superpoderoso de nível intermediário deveria ter. Ambos são usuários superpoderosos da classe S, mas Vincent é muito mais forte. Como esperado do Nemesis dos monstros. Era difícil para eles imaginarem quanta força era necessária para ferir Louis tão seriamente em apenas alguns segundos. Louis ainda era um usuário superpoderoso da classe S, afinal. Na área de descanso da escola Blue Tirante, Johnson olhou para Vincent e franziu a testa. Embora ele não fosse um usuário superpoderoso da classe S, como ele poderia não saber que Vincent não usou toda a sua força ao lutar contra ele? Eu sou realmente tão fraco? Johnson começou a duvidar de si mesmo. Louis levantou a cabeça e limpou o sangue do rosto. Seus olhos estavam cheios de excitação. Ah! Vincent! Você realmente não me decepcionou. Você é muito forte. Louis desativou seu superpoder e se levantou. Ele estava tremendo. Mas ainda é um pouco curto. Ele reativou seu superpoder e seus 6 braços reapareceram mais uma vez. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.